tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou a tia Bia. A tia Bia que ministra a vida das crianças na igreja já há alguns anos e o Senhor tem me presenteado com a capacidade e me dado ideias, criatividade e realmente me capacitado a fazer vários recursos, lembrancinhas, muitas coisas que a gente usa para trabalhar com as crianças na igreja. Bom, então é o seguinte, o que eu gostaria de passar para vocês, para compartilhar com vocês, primeiramente. Em primeiro lugar, eu creio que tudo que a gente ensina para as crianças deve ter uma sequência, um roteiro. Ou seja, não adianta a gente simplesmente jogar assim historinhas da Bíblia sem a criança simplesmente ter até noção de que época aconteceu essas histórias. Quando que eu percebi isso? No início da minha conversão, eu converti com 38 anos de idade. Quando eu cheguei na igreja, eu percebia algumas amigas minhas, uma amiga minha em particular, que era líder do departamento infantil na época, comentando sobre materiais de aula para as crianças. E eu percebi que eu tinha uma necessidade de ter uma noção de quem era aquela pessoa, aquele personagem, em que época aquilo aconteceu, ou seja, foi antes de Jesus, foi depois de Jesus, foi no Antigo, no Novo Testamento, que época, foi antes ou depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, assim, eu achei que era necessário, eu precisava me localizar na história, na época, para eu poder entender essas histórias. E eu acho que isso já era a ministração do Espírito Santo ao meu coração, porque o Senhor já sabia que Ele estava me preparando para ministrar a vida das crianças. Então, por que eu contei isso? Porque eu acho que é importante a criança entender, primeiramente, o que ela está aprendendo. Não só aprender histórias isoladas na Bíblia, até porque cada história na Bíblia faz parte de um contexto. E é isso que a gente não pode esquecer. E não achar que a criança não tem condição de perceber aquilo. Ela tem muito mais do que a gente imagina. Portanto, o que o Senhor colocou no meu coração foi uma sequência para iniciar as histórias da Bíblia. E uma coisa um material que eu gosto muito de trabalhar é o livro Sem Palavras. Quando eu conheci esse material, eu achei simplesmente maravilhoso, porque me fez entender muita coisa. Então, o que a gente pode usar com o livro Sem Palavras? Tudo. A gente pode fazer várias coisas para apresentar esse plano de salvação. Quem ainda não conhece esse material, é um material que conta o plano da salvação nessas cores: o amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Essas cores falam do que? Em primeiro lugar, onde Deus fez tudo perfeito, tudo lindo. E o amarelo lembra o ouro, onde as ruas de ouro serão no céu as ruas de ouro. Mas entrou o pecado, que nos afastou de Deus. E depois, por causa dessa separação, Deus enviou Jesus, que derramou o seu sangue na cruz, que é a cor vermelha, que nos purifica de todo o pecado, nos deixando brancos e alvos como a neve. Mas para que a gente continue branquinho e limpinho, nós precisamos crescer espiritualmente. Como a plantinha que precisa do sol, precisa da água, nós precisamos crescer espiritualmente para nos mantermos na presença de Deus. Ou seja,
conhecendo a palavra de Deus, orando, nos arrependendo, pedindo perdão. Então, eu acho que isso mostra porque eu acho que tem que ser a primeira coisa a ser ministrada para a criança. Porque isso nos mostra a necessidade de aprender a Bíblia, de aprender a palavra de Deus, de aprender qual é a vontade de Deus, para que eu continue limpo diante de Deus, para que eu possa valorizar o sacrifício de Jesus, para que eu não viva em pecado, para que eu não seja separada de Deus, para que eu alcance a salvação. Então, isso é muito importante. Então, como que a gente pode trabalhar? Aqui são caixas de sapato, caixas que a gente sempre tem alguma coisa em casa. Quando é o branco, eu costumo forrar com folha sulfite para não aparecer, né, e tudo. Então, forro com não tecido, eu trabalho com não tecido, eu acho um material muito bom para trabalhar, pela facilidade, por não estragar fácil e por ser um material também barato. Aqui eu gosto muito de trabalhar com painéis que chamam a atenção da criança. Eu gosto de trabalhar muito com fantoche, inclusive essa daqui é uma cortininha de fantoche. Aqui viria o fantoche, né? Uma outra oportunidade eu passo para vocês também isso. Aqui eu e meu marido me ajudou, nós fizemos uma base de PVC, usando as conexões, um pezinho. Então ali eu fiz a cortininha com as cores, aí a gente coloca os coraçõezinhos. Esse material aqui é como se fosse, eu não sei bem o nome, quando a gente vai fazer alguma coisa e precisa colocar assim para você ler. Então, quando eu fiz o teatro de fantoche, eu fiz aquilo ali para eu estar com o material ali na frente para eu ler. Então, é isso aqui e eu coloquei nesse painel. Tem também, a gente pode fazer o livro de papel e também pode fazer a lembrancinha com o papel também para dar para as crianças. Isso é interessante porque a criança leva para casa. Gente, mesmo que depois a criança vai jogar fora, mas ela leva para casa, o pai vai ver, a mãe vai ver, a tia, a avó, o coleguinha da escola. Além de aprender e fixar na cabecinha dele e ele levar alguma coisa interessante, diferente para casa, aquilo ali vai chegar em mais alguém, certo? Então, para decoração, eu fiz também o livrinho de TNT, também com as folhas, que dá para vocês verem, né, as folhas da mesma cor, furei, amarrei. A gente usa sempre as coisas que tem em casa, né, gente? Aproveitando tudo. Tem o livrinho pequenininho, também para lembrancinha, né, que é bem interessante. Tem o chaveirinho que a gente pode fazer também, certo? Esse aqui também que eu fiz. Então, assim, a gente gosta de inventar moda, né, gente? Tia da salinha gosta de inventar moda. Pro painel, para colocar na parede, na sala, a gente pode fazer os corações, né? Eu gosto muito de trabalhar com esses corações de EVA. Até tem um material que eu uso, eu coloco ele no pescoço, amarro uma tira aqui atrás e coloco ele no pescoço. E um material que eu gosto de trabalhar, que eu uso nessa ministração, é o quê? São essas caixas, escrito homem e a outra Deus. Eu encapei com feltro, porque eu tinha aqui, mas poderia ser papel, poderia ser EVA, TNT, qualquer coisa. Então, o homem foi feito para ficar pertinho de Deus, o pecado nos afasta de Deus e